Graças a Deus, estamos de volta para mais um vídeo aqui no nosso curso básico de Teologia, um oferecimento do Instituto Teológico Baluarte do Deus Vivo, amém? Essa é a nossa sexta aula. Vamos falar sobre a personalidade de Deus, amém? Deus, ele é um ser pessoal, portanto, ele tem personalidade, não é isso? Deus é um ser pessoal, que tem características e personalidades. Deus é dotado de sentimento, vontade e intelecto. Ou, se você preferir, intelecto, emoção e vontade. É a mesma coisa. Sua personalidade comprovada. Quando o profeta Moisés perguntou: "Qual é o teu nome?", Deus lhe respondeu: "Eu sou o que sou." E disse mais: "Assim dirás aos filhos de Israel: o Eu Sou me enviou a vós." Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14. É impossível imaginar uma expressão mais forte de uma personalidade do que esta. O Filho revelou a personalidade do Pai. Vejamos agora que Jesus revelou a personalidade de seu Pai, Deus. Jesus fala de Deus muitas vezes como sendo o seu Pai. Ele diz assim: "Meu Pai é vosso Pai." João capítulo 20, versículo 17. Foi Jesus quem ensinou a orar Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Jesus ainda disse mais: "Meu Pai trabalha." João capítulo 5, versículo 17. Ele disse também: "Meu Pai ama." João capítulo 3, versículo 35. "Meu Pai me enviou." Evangelho de João capítulo 6, versículo 29. "O Pai ama o Filho." Evangelho de João capítulo 5, versículo 20. Portanto, vimos nestes textos em foco que o Deus Pai tem uma personalidade. Amém? Ele tem personalidade. Jesus disse: "Meu Pai é o lavrador." João capítulo 15, versículo 1. Ora, todo lavrador tem personalidade, pois ele é de fato um ser pessoal. Qualidades de personalidade. Primeiro, Deus ele tem forma. Filipenses capítulo 2, versículo 6. É a referência. Deus ele tem uma imagem. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Deus ele tem um nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Deus ele é uma pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo de número 3. Deus ele tem vontade. Evangelho de João capítulo 6, versículo 39. Deus ele também fala. Mateus capítulo 3, versículo 17. Vamos ver as três áreas de uma personalidade, como nós podemos identificar uma pessoa ou uma personalidade. Primeiro é o sentimento. Deus é dotado de sentimento. Gênesis capítulo 6, versículos 6 e 7. Também Gênesis capítulo 9, versículos 9 e o versículo 15. Deus ele tem vontade. Deus tem vontade própria. João capítulo 6, versículo 39. João capítulo 7, versículo 21. Evangelho de João capítulo 12, versículo 50. Ainda o Evangelho de João capítulo 21, versículo 31. E também o capítulo 26, versículo 42. João capítulo 1, versículo 13. Evangelho de João capítulo 5, versículo 30. E também o capítulo 6, versículo 39. Jesus disse: "Seja feita a tua vontade." Mateus capítulo 6, versículo de número 10. Deus ele tem também intelecto. Intelecto fala da inteligência de Deus. Deus não só tem inteligência, ele foi o professor da própria sabedoria, sendo assim, a sabedoria foi sua aluna. Provérbios capítulo 8, versículo 12, versículo 22 e o versículo 30.
Uma das partes mais interessantes da Bíblia é Provérbios capítulo 8. O amor não pode ser experimentado por algo impessoal, mas o nosso Deus, Ele ama. João capítulo 3, versículo 16 e Romanos capítulo 5, versículo 8, Ele é de fato um ser pessoal. Amém? Glória a Jesus. Deus faz declarações de sua personalidade. Declarações no livro de Isaías, capítulo 43. Assim diz o Senhor, versículo 1. Eu te remi, versículo 1. Eu sou o Senhor, versículo 3. O Santo de Israel, versículo 3. O teu Salvador, versículo 3. Eu sou o mesmo, versículo 10. Eu sou o Senhor, versículo 11. Eu anunciei, versículo 12. Eu salvei, versículo 12. Eu sou Deus, versículo 12. Operando eu, quem impedirá, versículo 13. Assim diz o Senhor, versículo 14. Eu sou o Senhor, versículo 15. Vosso santo, versículo 15. O Criador de Israel, versículo 15. Vosso rei, versículo de número 15. E ainda, assim diz o Senhor, versículo 16. Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isaías capítulo 43, versículo 11. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías capítulo 43 e o versículo de número 13. Amém? Somente até aqui para a nossa meditação. E assim nós encerramos a nossa aula de número 6. Amém? Vá recapitulando o conteúdo, vá estudando, vá tirando aí as suas dúvidas, vá fazendo as suas anotações, solicitando aí a sua apostila, o seu livro, se você desejar, em nome de Jesus, amém? Mas os vídeos eles ficam disponíveis aí de forma gratuita para todos aqueles que quiserem se aprofundar mais na palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém? E graças a Deus.